O Quilombo de Palmares chegou a ter 30 mil habitantes e a ocupar uma área do tamanho de Portugal, entre os estados de Alagoas e Pernambuco. O maior e mais duradouro quilombo do Brasil teve como governante Zumbi. O líder negro morreu no dia 20 de novembro de 1694. Em homenagem a Zumbi, o dia 20 de novembro é conhecido como o Dia da Consciência Negra. E as lembranças de um dos principais líderes da história do Brasil podem ser vistas nas ruas de Salvador, a cidade com maior população negra fora da África. A estátua de Zumbi dos Palmares fica na Praça da Sé, no centro histórico de Salvador. Foi através dela que o grupo de turistas de Portugal e da Alemanha conheceu a história de um dos principais heróis na luta pela liberdade no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar, mas acho que é interessante ter havido na história uma personalidade como o Zumbi, que lutou pelos direitos dos negros, da raça negra e pela libertação da escravidão. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturado aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico. Batizado, recebeu o nome de Francisco, aprendeu a língua portuguesa e a religião católica. Mas aos 15 anos de idade, Zumbi voltou para Palmares para se tornar um dos principais líderes da história do Brasil, símbolo de resistência e de luta contra a escravidão. Zumbi reinou em Palmares, que resistiu a ataques holandeses, luso-brasileiros e de bandeirantes paulistas. O quilombo foi fundado no final do século XVI pela princesa congolesa Aqualtune, na Serra da Barriga, em Alagoas, sendo o maior, mais duradouro e organizado refúgio de escravos das Américas. Foram quase 100 anos de resistência. Para você ter alguma conquista concreta, você tem que saber liderar e organizar. Daí essa sobrevivência centenária, porque lá as coisas eram organizadas. O último líder de Palmares foi Zumbi. Ele morreu em 1694, depois que o quilombo foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. A palavra zumbi significa alma no idioma africano quimbundo. Alma que continua presente na vida de quem luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Zumbi primou pela organização e nos ensinou que o orgulho de ser negro não é para sedimentar uma negritude que venha oprimir o outro. É para solidificar uma negritude que venha dialogar com os outros. Afinal, na comunidade de Zumbi tinha pessoas de diversas etnias e estavam lutando pela liberdade. E a liberdade não está na cor da pele, está na convicção. E Zumbi fez isso muito bem, abrindo espaço para os oprimidos. Então, toda a oportunidade que você tiver heróis lutando em favor dos oprimidos, aí está a figura de Zumbi. E a gente continua falando sobre o dia 20, Dia da Consciência Negra. A gente recebe aqui no estúdio Luiz Cláudio Barcelos, gerente de projetos da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Luiz, obrigado pela sua participação, ótima tarde. Bom, a gente começa falando aqui, falar em Dia de Consciência Negra, não dá para esquecer, né? Não dá para deixar de lembrar de Zumbi, né? Não, sem dúvida. Boa tarde, Fred. Essa reportagem, essa matéria, né, é muito bonita e aí confesso que me emocionou, né, ver a nossa história dessa forma reconhecida, né, a história dos negros, das negras no Brasil, né. Zumbi é um fato histórico, o Quilombo do Palmares é um fato histórico, mas atualmente, acima de tudo, um símbolo, né, um símbolo de construção de uma sociedade igualitária, com igualdade real. Luiz, Zumbi morreu em 1694, né, como a reportagem mostrou, morreu lutando por liberdade pelos negros. A gente sabe que muita coisa mudou, né, os tempos hoje são outros, os negros continuam lutando, mas hoje por outras coisas também, né? De fato, a sociedade brasileira mudou muito, mas nós ainda temos um traço profundo de desigualdades, né? de falta de oportunidades. Né? E é contra esta realidade, essa que cria a exclusão. Né? Os governos recentes do Brasil, do presidente Lula e agora da presidenta Dilma, né, se pautam pela inclusão. Né, pela inclusão e dentro dessa grande plataforma, desse projeto de inclusão, está a população negra, né, que chegamos à maioria
da população, segundo o último censo, né, 50,7%. Né? Então, somos a maioria e, portanto, precisamos de um país que reflita em todas as suas estruturas essa composição da população. A gente sabe que muita coisa melhorou, muita coisa evoluiu, né, pensando em igualdade racial, mas na contramão aí a gente sabe que o número, né, divulgado até pelo IBGE, o número de homicídios praticados contra negros ainda é muito maior ao praticado com os chamados brancos e pardos, né? Por que isso ainda acontece? Temos vivemos na sociedade brasileira um conjunto de condições de vida, né, que provocam menos oportunidades e, consequentemente, mais recursos, né, que colocam pessoas em condição de vulnerabilidade. Né? E a juventude negra, principalmente jovens, homens negros, têm sido mais vítimas da violência, né? Da violência das nossas grandes cidades, médias também, né? E que se tornam, de uma forma ou de outra, pegos, né, em várias situações que levam a fatalidades. Né? Temos realmente índices de homicídio, né, de mortes por causas externas, né, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, elevadíssimos. Né? Tá certo, a gente torce para que isso diminua, né? Diminui o número de homicídios, seja contra negro, contra branco. Luiz, obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.